Boa noite, graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor Jesus está aqui. E aonde Ele está, maravilhas acontecem. Então eu creio que nesta noite, pela presença dEle que está aqui, essa noite é uma noite potencial para que haja mudança de vida, para que haja transformação. E eu creio que a palavra que o Senhor tem trago para os nossos corações nesse dia vai mudar a nossa vida, vai falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Assim como Ele já tem falado aos nossos corações nesses dias, eu creio que Ele vai continuar falando. E vai mais uma vez mostrar o amor e o carinho que Deus tem pela vida de cada um de nós. Tanto amor que Ele prepara sempre coisas tão especiais para nos ensinar, para que nós continuemos avançando. Porque eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida e eu creio nas promessas que Deus tem para a sua vida. A palavra do nosso Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela é apta para discernir. E eu creio que nessa noite, mais uma vez, vai ser assim para os nossos corações. Eu queria te convidar, amigos, a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, poucos versículos. Depois a gente entra um pouco mais em outros textos. Eu recomendo você, se você puder, tiver papel, caneta ou seu celular, ir anotando não só as palavras que for falado aqui no púlpito, mas o que o Espírito Santo falar de uma forma específica ao seu coração, como já tem falado através do louvor, como já tem falado através da vida de cada um que passou por aqui. E antes de ler aqui esse texto, eu queria te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça por esta noite, nós te louvamos pela tua presença bendita neste lugar. O Senhor que já está agindo aqui, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. O Senhor tem liberdade para continuar operando, Pai, segundo a sua vontade, sobre os nossos lares, sobre a nossa família. Senhor, eu te louvo porque assim como eu, cada um de nós que estamos aqui, não viemos a um compromisso, não viemos a uma agenda, mas viemos aqui nessa noite como um passo de fé, declarando no mundo espiritual que nós cremos, que nós sabemos qual é o lugar da nossa habitação, qual é o lugar que tem mudança de vida e qual é o lugar que comunica, Pai, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso futuro e para o nosso destino. E mais uma vez, nós viemos aqui para tomar posse da nossa promessa, da nossa terra prometida. Nós viemos aqui tomar posse de uma palavra, Senhor, que vai edificar o nosso coração e que pode transformar a nossa vida. No nome de Jesus. Assim é a tua palavra, Pai, e o Senhor tem liberdade sobre este lugar. Amém? Então, se você puder abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 6, um texto de Jesus, um texto muito gostoso, mas que Jesus nos ensina. E esse texto, irmãos, ele tem uma profundidade na vida de Jesus. Pelo menos quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus, ele fazia muito isso, ele era muito coerente nesse texto que ele nos ensina, que já vai chegar aqui na projeção também. Mas você pode acompanhar aí, eu vou ler juntamente com vocês. Olha só. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E essa palavra aqui, serem vistos, é uma palavra muito relevante para esse texto. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Aí o versículo 6. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Somente até aqui. Esse é Mateus 6,5, né? A minha versão diz um pouco diferente, eu vou ler aqui só para a gente ver como diz nessa versão. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse é Mateus 6, 5 e 6, nós lemos aqui.
Jesus ele está ensinando a respeito da importância do secreto, e é sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. A importância do secreto e a importância do silêncio na nossa vida. É um silêncio intencional. Existe um poder no secreto que Jesus entendeu isto. Deus trabalhou na vida de muitos homens, que eu vou citar alguns exemplos aqui, nessa ambiência de secreto, e o Senhor ele nos ensina a desenvolver uma vida em secreto, e esse secreto é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão com Deus. A importância da gente conservar uma vida e construir uma vida em comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Então ele diz aqui que os hipócritas, aqueles que oravam de pé nas sinagogas e nas esquinas, queriam ser vistos e queriam ser honrados pelos homens. No domingo a gente falou a respeito da importância do cuidado para nós não cairmos. E aqui nessa mesma linha, mas eu nem vou entrar nesse tema do ego hoje, somente esse cuidado de sermos vistos pelos homens e as armadilhas que isto gera, os momentos e as situações que nós queremos fazer, na verdade a gente quer mais falar do que fazer, e as pessoas gostam de tudo isso. Hoje nós estamos numa era de superexposição, tudo é exposto em vários lugares, e esse é um cuidado e essa superexposição, ela vai justamente contrário ao que a palavra fala a respeito do secreto. Então é muito comum que as pessoas hoje, é até um parâmetro, quantos seguidores você tem, quantas visualizações você tem. E até aí tudo bem, desde que seja uma ferramenta de trabalho, desde que não seja algo nocivo para a sua vida espiritual, para a sua família. Mas nós precisamos cada dia mais entender que existe uma profundidade no secreto, naquilo que nós fazemos em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. E sem necessariamente carregar com a gente o cativeiro, o peso, o jugo de provar nada para ninguém. O Espírito Santo colocou no meu coração esse ano essa expressão de não ter que provar nada para ninguém. De uma forma muito forte, eu sempre tenho repetido isso. E essa não é uma rebeldia tola, um gesto rebelde tolo, mas é a importância de a gente não carregar com a gente o peso de ter que provar algo para alguém em detrimento à vontade de Deus para a nossa vida. Existe algo específico que Deus tem revelado para os nossos corações e vai revelar para o coração de cada um de nós, que só você vai entender e que Ele só vai revelar no secreto. Existem coisas que Deus só revela no momento da adoração, existem coisas que o Senhor só revela no momento da oração. Às vezes você lê um texto da Bíblia ou você ouve uma palavra, uma pregação e você não entende. Mas tem um momento, passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, você está no momento de secreto com Deus, aquele texto vem e se revela no seu coração. É assim ou não é? Acontece com vocês também? No momento da adoração, uma passagem, um texto, algo que você ouviu faz sentido para o seu coração, porque o Senhor ele trabalha na nossa vida no secreto. O Senhor ele trabalha na nossa vida de uma forma em áreas e em momentos que ninguém está vendo. E o secreto, ele nos faz executar muito, construir muito, semear muito. Mas a Bíblia nos ensina a falar pouco, falar somente o necessário, e tomar muito cuidado com essa exposição, essa vontade de provar, essa vontade de mostrar, essa vontade de que todas as pessoas saibam. A Bíblia nos ensina a crescer no silêncio. A coerência é quando nós agimos mais do que falamos. A coerência é quando os nossos atos, as nossas atitudes vão na frente daquilo que a gente está falando. Jesus chamava as pessoas que faziam algo para provar algo para alguém, como nós lemos aqui de hipócritas. Aqueles que faziam para ser vistos. E quando nós fazemos algo não para ser visto, mas quando nós fazemos algo porque é certo, nós lemos aqui quando nós entramos no nosso quarto, quando nós entramos no nosso lugar de secreto, fazemos aquilo que é certo porque é certo, o Senhor ele vê e o Senhor ele honra, ele recompensa publicamente diante das pessoas. Nesse mundo de superexposição, o desafio para o nosso coração é desenvolver a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Num lugar onde ninguém vê, onde ninguém precisa ver, como a raiz de uma árvore. Aonde eu morava antes tinha um pé de seringueira, e hoje onde eu trabalho tem algumas árvores de seringueira. Outro dia chegou uma comitiva de uma turma da China, de uns chineses, e eles ficaram impressionados com a seringueira. Eu falei, será que não tem lá seringueira? A seringueira é uma árvore muito grande. Mas tenta arrancar aquilo do chão. É quase impossível, é uma operação de guerra. Você tirar uma seringueira, vai cortando as folhas, os troncos, depois a raiz parece que chega até no magma, parece que chega no núcleo da terra, de tão profunda que são aquelas raízes. Mas não existe vento que derruba um pé de uma seringueira.
porque ela cresceu para onde ninguém estava vendo, ela se enraizou. Ela criou raiz de um solo e nós precisamos aprender dessa mesma forma. O Senhor, Ele tem o tempo de crescimento para a vida de cada um de nós, porque o Senhor chamou cada um de nós como reis, profetas e sacerdotes. Mas nesse processo vai ter um tempo que Deus vai te levar para um lugar específico para tratar com a sua vida, com o seu coração, num lugar de silêncio, para te levar para um lugar que em alguns momentos vai se confundir com solidão. Todas as pessoas, ou a maioria das pessoas da Bíblia que Deus tinha chamado, Ele levou para um tempo de deserto. Jesus foi para um tempo de deserto para ser tratado, para ser alinhado, para que Ele crescesse ali, naquele silêncio. E a Bíblia nos ensina que menos exposição significa mais força. Nós vamos passar por um tempo onde o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. E nesse momento é o Espírito Santo em nós. E é nesse momento que Ele vai gerar força, Ele vai desenvolver força, maturidade, sabedoria no nosso coração. Porque a virtude ela vai vir depois na ação e não na exibição. Não é o quanto a gente mostra, não é o quanto a gente tenta provar como aqueles sacerdotes. Aliás, como aqueles hipócritas que Jesus falou. Não é o quanto a gente faz publicamente, não é aquilo que está visível que sustenta essa árvore que eu falei. Existe uma profundidade naquilo que os olhos não vê. Existe uma profundidade na construção de um relacionamento com Deus. Não é o quanto você prega no púlpito, não é o quanto você ministra na célula que está te mantendo de pé, mas são as suas orações no momento que ninguém está vendo, o seu devocional, a sua leitura de Bíblia, o seu esforço, a sua dedicação a cada dia em se aprofundar ainda mais, em conhecer e continuar conhecendo o Senhor e a sua obra. É o poder de guardar o que está nascendo para não expor as sementes, e só mostrar quando estiver pronto. Eu creio que Deus tem colocado sonhos em nossos corações. Eu creio que Deus tem dado sementes para cada um de nós. Cada um de nós temos algumas sementes nas nossas mãos. E eu falei que é na mesma linha de quem está de pé, cuide para que não caia. Existem sementes que se a gente não proteger, não guardar, existem sementes que a gente não cuidar, não esconder no lugar certo, não colocar numa terra fértil, essas sementes elas não vão germinar e elas vão morrerem antes de nascer. Sementes que o Senhor colocou nas nossas mãos, nas suas mãos, nas minhas mãos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Eu estou lendo aqui na versão ACF, eu vou lendo na minha versão, tá? 2 Samuel. Isso aconteceu, esse processo aconteceu com o rei Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Mas eu queria dar um destaque aqui para o versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosse o soberano sobre o meu povo. O que Davi estava fazendo atrás das malhadas? O que Davi estava fazendo atrás das ovelhas? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. A gente conhece a história de Davi, a gente sabe que ele foi o principal rei de toda a história de Israel. E até hoje ele é considerado como o principal rei de todas as regiões que Deus tinha dado como promessa, que Josué foi o grande conquistador de Canaã, mas Israel só viveu a plenitude das promessas de conquistar todas as regiões nos tempos de Davi.
Davi foi o principal rei da história de Israel. Ele unificou as tribos e ele reinou sobre Israel e sobre Judá. E a gente conhece quantos textos da Bíblia, quantos livros da Bíblia fala a respeito da história de Davi. Mas a história de Davi nós só conhecemos a partir do momento ali que Samuel unge Davi, que Davi tem aquele contato com Saul. Nós não conhecemos a história antes, quem era Davi, quem era o menino Davi. O que esse menino estava fazendo? A gente só pega esses trechos da Bíblia que mostram o que ele estava fazendo, que ele cuidava, era um pequeno pastor, um jovem pastorzinho de ovelhas que cuidava do rebanho do seu pai, e naquele contexto completamente sozinho. O filho primogênito era o principal, os filhos mais novos não tinham tanta importância. Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, o pai dele mal lembrava que tinha um menino no campo cuidando das ovelhas. Nós conhecemos a história. E o próprio profeta começa a olhar para os irmãos de Davi pela aparência, por aquilo que naquele momento ele achava, ele sentia que seria o rei, mas o Senhor ia falando ao coração dele. E Davi estava lá no campo, atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, enfrentando urso e leão e sendo diligente naquilo que ele estava fazendo. Mas uma coisa Davi não entendia, e às vezes a gente não entende na nossa história, que para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, existe uma estação de preparo, existe uma estação de crescimento, de desenvolvimento, que às vezes Deus cala os ouvidos de todas as pessoas ao nosso redor, e parece que fecha os olhos de todo mundo para ninguém nos ver, para ninguém ver a nossa causa, para ninguém ver a nossa luta, para ninguém colocar a mão naquilo que pode nos ajudar, para ninguém nos abençoar, para ninguém abrir uma porta, para ninguém estender uma mão. E nós estamos lá enfrentando urso e leão e aparentemente sozinhos. E quantos de nós não questionamos, Senhor, mas por que essa luta, por que esse sofrimento, por que essa situação? Se eu sou filho de Deus, se eu tenho promessas. E na verdade chega um ponto que a gente até começa a desistir das promessas, porque a gente não vê possibilidades. E a gente começa a questionar, será que o profeta não estava falando da boca para fora? Será que Deus vai me usar dessa forma? Será que o profeta não estava muito emocionado naquele dia e liberou uma palavra que hoje não tem mais nada a ver? E a gente passa por uma fase que talvez nós enterramos aquelas promessas ou colocamos ela numa caixa e vamos viver a nossa vida, a nossa luta e tentar matar o nosso leão por dia. Mas eu li aqui em 1 Samuel que Davi, quando chega diante de Golias e ele se oferece para lutar, ele fala para Saul, olha Saul, eu enfrentei urso, eu enfrentei leão e eu matei todos eles. É porque Davi só entendeu que aquele processo de matar urso e leão era um treinamento e um preparo de Deus na vida dele. Ele só entendeu isso quando ele viu Golias. O ponto é que na hora que ele viu Golias, ficou muito claro para ele, ele pensou no seu coração, e se eu estivesse lá, eu ia pensar a mesma coisa. Nós lemos aqui que ele matava o leão, tinha que pegar na barba do leão, se eu entendi bem, ele puxava o leão pela barba, tirava a ovelha da boca do leão. Davi viu o gigante, se fosse eu ia pensar, eu matava o leão por causa de uma ovelha. Eu não vou matar um grandão desse aí para ter toda uma herança, para minha família nunca mais pagar imposto aqui nesse reino, aqui nesse lugar. O fato é que aquele gigante na vida de Davi ia fazer ele trabalhar menos e ganhar mais. Mas o preparo de Davi foi um preparo bastante, eu diria que exigente naquele tempo. Porque teve essa fase na vida de Davi que ninguém estava vendo, mas que Deus estava lá. Não tinha uma alma viva para ajudá-lo. Ele poderia falar, eu e os meus amigos, eu e os meus irmãos, a gente enfrentava os ursos, a gente matava os leões. Não, era ele sozinho. Mas ele falou para Saul, ele falou, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, mas Deus me deu a vitória. Naquele dia que ele estava enfrentando, talvez ele estava se questionando, Senhor, porque eu estou enfrentando? Senhor, porque eu estou passando por isso? Senhor, porque eu estou sozinho? Porque não tem ninguém para me ajudar? Senhor, cadê a minha família? Cadê os meus amigos, os meus líderes? Que não está vendo a minha situação e não me ajuda? Mas lá na frente ele entendeu que Deus estava preparando ele para aquele tempo. Para que naquele tempo ele viesse a ter uma grande vitória. Teve uma fase na vida de Davi que parecia sofrimento, mas era treinamento para algo maior. Talvez você está nessa fase. Talvez você está nessa fase lutando com algo que aparentemente é acima da sua capacidade. E nesse momento é natural que você não entenda que Deus está te capacitando para algo ainda maior. Mas você só vai entender lá na frente. E de repente você é colocado diante de circunstâncias que paralisam muitas pessoas, mas você vai falar, isso aí para mim não é nada.
Eu já passei coisas piores, coisas mais difíceis. Porque você foi experimentado. Teve uma fase na vida de Davi que parecia sofrimento, mas era ensinamento de Deus para a vida dele. Ele passou por essa fase da vida que parecia que ele não ia suportar, mas ele estava sendo fortalecido para desafios ainda maiores. Todas as vezes que você passa por uma fase que você acha que não vai suportar, você está sendo fortalecido nesse processo para desafios ainda maiores que Deus vai liberar. E talvez esse primeiro desafio não traga grandes recompensas, mas lá na frente vai ter um desafio que você vai estar capacitado. E tem recompensa de Deus sobre a sua vida. Aquele lugar de Davi, aquele lugar de adoração, aquele lugar de oração, aquele lugar onde a presença de Deus se manifestava e ninguém via. Aquela fase, aquele processo de treinamento na vida de Davi, que ele não era notado, que nem a sua família lembrava dele, que ele fosse capaz de algo, que ele tivesse alguma capacidade. É natural que você passe por processos que aonde nem a sua família te honra. É natural que você passe por processos que nem a tua família reconheça o que existe sobre a sua vida. Mas o importante nesses processos é a gente entender que Deus está nos preparando para algo maior e que a gente persevere na nossa posição sobre este negócio, sobre esta causa. Irmãos, eu acho maravilhoso o que Davi depois vai escrever lá em 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 30. É a mesma coisa que ele escreve em Salmos, capítulo 18, é a mesma coisa que ele escreve em Salmo 44. Depois que ele passou por tudo isso, sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: com o Senhor eu passo no meio de exércitos inimigos. Ele foi tão experimentado, Deus trabalhou tanto na vida dele, ele passou por processos que elevou tanto a fé dele, que ele falou: com meu Deus eu salto muralhas, eu passo no meio de exércitos, com meu Deus eu não temo nada, com meu Deus eu enfrento o leão, o urso, a escassez, a enfermidade, as situações, os processos, as provas, as ameaças, as guerras, os rumores de guerras. E ele fala: meu Deus, que me cingiu de força, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Davi entendeu que no dia que ele estava enfrentando o urso e o leão, o Senhor estava adestrando as mãos dele para a guerra, para o combate, para as batalhas, para uma posição de vitória. Eu não acredito que tenha na Bíblia nenhum soldado, nenhum rei que foi soldado, que teve mais vitórias do que Davi. Mas a estação de preparo dele foi uma estação anônima de isolamento, atrás das malhadas. Contigo posso avançar como uma tropa, com meu Deus eu posso transpor muros. E por aí continua falando: com ele eu salto muralhas, com ele eu desbarato exércitos. Porque ele adestrou as minhas mãos para o combate, ele me preparou para a guerra. Quem sabe não é isso que Deus está fazendo, não é isso que Deus fez com você. Quem sabe não foi assim a sua infância ou a sua adolescência. Quem sabe Deus não te preparou tanto para as batalhas, que você está falando: foi para esse tempo que Deus me preparou, foi para esses gigantes que Deus me preparou, foi para esses desafios, que todo o exército estava correndo, apavorado, tremendo de medo, e Davi estava lá cantarolando, pedindo, querendo mais, focado na recompensa. Eu lembro de uma vez no meu trabalho, estava na pandemia, que alguns colegas começaram a ter problemas emocionais, no começo da pandemia, no auge da pandemia ali, no meio de 2020, onde isolamento total, ninguém se falava, a gente só fazia reuniões pelo computador, ninguém falava pessoalmente, nós estávamos há quase um ano sem se ver. Alguns colegas começaram a ter problemas emocionais e o meu chefe foi me dando mais serviço. Ismael, fulano não está conseguindo, está com alguns problemas, você pode assumir essa parte? Eu falei: posso. Fulano pediu as contas, você pode assumir essa parte? Eu falei: posso. Fulano não está conseguindo, você pode fazer? Eu falei: eu não posso fazer, mas se não tiver ninguém para fazer, eu vou fazendo. Aí nessa época eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu trabalhava o dia inteiro, aí nessa época a minha casa estava em reforma, uma reforma que eu comecei na pandemia, que o pedreiro falou que ia durar 40 dias, já estava em 5 meses, e não acabava, e os vizinhos incomodados, porque também estava trabalhando em casa, e os vizinhos batiam na porta, e reclamavam, e chamavam o síndico, e a síndica falava: eu não posso fazer nada, que ele está fazendo em horário comercial, aquele estresse, eu trabalhando no meio de barulho, fazendo reunião, e o pessoal quebrando a casa, o dia inteiro pó.
A família estava na casa da minha sogra naquele tempo. E eu pegando mais trabalho, eu lembro que um dia eu parei de trabalhar às 7 horas da noite. Porque eu estava fazendo o serviço de 3 ou 4 ali. Fui para a casa da minha sogra, onde eu dormia. Eu passava o dia na minha casa, no meio da bagunça, mas fui para a casa da minha sogra. Aí eu tomei um banho, tinha um trabalho para terminar. Tomei um banho, descansei até 9 horas da noite. Aí 9 horas eu peguei para retomar, fui até 1 hora da manhã, porque tinha que entregar no outro dia 6 horas da manhã. E aí o pessoal envolvia trabalho de outras áreas. Na hora que eu peguei o negócio 9 horas para fazer, na hora que eu olhei estava tudo errado. Eu falei, eu vou ter que começar do zero isso daqui. Ah, eu falei, meu Deus do céu. Sentado na mesa da minha sogra, fui fazendo. 1 hora da manhã eu consegui terminar. E entreguei e passei. E assim foram alguns meses daquele período. Assim foram alguns meses. E depois desse processo, veio um processo de promoção. E quando veio esse processo de promoção, o pessoal perguntou, Ismael, você aceita? Eu falei, eu aceito. E eu fui fazendo os testes e passando. E depois tinha uma área que ninguém queria. E aí eu falei, eu aceito, eu quero, pode me dar. E quando eu cheguei nessa área, foi uma área que eu, tranquilo, descansei. Foi meu refrigério, foi meu descanso. E por que depois desse processo foi o meu descanso? Porque eu passei por tanta coisa naqueles meses antes. Que eu falei, peguei tanto leão e urso para não ganhar nada, que eu falei, agora vai vir um Golias, aí eu vou ter uma herança. E eu abracei com graça, e foi uma bênção naquele tempo. Existem processos que você está passando, que nós estamos passando, que às vezes a gente não consegue entender. E aí você fala, os meus irmãos estão me perseguindo, porque estão me deixando aqui sozinho. O meu pai não está cuidando de mim, porque está deixando eu enfrentar leão e urso. E parece que eu não tenho ninguém na minha vida olhando para mim, mas o Senhor está gerando na sua vida um testemunho que vai glorificar o nome dEle. O Senhor está gerando na sua vida autoridade sobre áreas e sobre situações, que lá na frente você vai ter autoridade para falar, para fazer e para operar no nome de Jesus, porque Ele te experimentou nessas situações. Foi por esses processos que Davi passou toda aquela fase. Mas essa fase foi uma fase secreta. A fase que ele enfrentou o urso e leão, na Bíblia não relata que teve murmuração de Davi. Ou que Davi estava postando e contando para todo mundo o que ele estava vivendo. A Bíblia nos ensina a gente ser muito moderados. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente fala a respeito de sonhos, de perspectivas, de projetos para qualquer pessoa, ou quando a gente fala a respeito de provas e de tribulações para qualquer pessoa. A Bíblia nos ensina que existem situações que nós devemos construir em Deus, no secreto. Existem situações da sua vida que ninguém precisa saber. Você precisa orar. Você precisa colocar diante de Deus. Ismael, mas eu não compartilho. Você compartilha com líderes, com discipuladores, com um grupo restrito, com pessoas maduras. Porque existe um momento da nossa vida que é importante. A gente focar em Deus e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Até Jesus, Ele precisou passar por um período onde ninguém o conheceu. Nós não sabemos da infância de Jesus, porque quando Ele nasceu, Ele foi para o Egito, fugindo de Herodes. E depois Ele volta do Egito, e Ele não volta mais para Belém da Judéia, Ele volta lá para Nazaré, nas regiões da Galileia. E o menino Jesus vai crescendo, vai aprendendo, vai crescendo, e quando ele chega com 30 anos de idade, ele chega ali formado e pronto para aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que Deus quer para a nossa vida é construir algo no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mentalidade transformada e renovada à luz da sua palavra e à luz da cultura do reino dos céus. Que quando começar o tempo dele usar a sua vida, as pessoas vão ficar impressionadas com a pessoa que você é, com a pessoa que você se tornou e com a autoridade que você carrega no nome dele. Mas para você construir isso, é necessário você estar ali no secreto com Deus. E de preferência passar pelos processos sem murmurar. Passar pelos processos confiando. Passar pelos processos como Jesus, como esses homens passaram, crendo, perseverando. Em Juízes capítulo 16, eu vou ler aqui a partir do versículo 16 a história de Sansão. E sucedeu que, importunando-a, ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Aqui eu estou falando de Dalila, a gente conhece a história de Sansão. Ele conheceu Dalila e a Dalila começou a importunar ele para ele contar o segredo. Dalila começou a importunar Sansão para que ele abrisse seu coração para ela.
E olha o versículo 17, eu estou na versão ACF aqui. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Sansão, ele não foi a pessoa mais santa da Bíblia, não. Ele teve uma série de defeitos. Agora, no dia que ele abriu o coração dele para a pessoa errada, ele caiu. No dia que ele compartilhou aquilo que não era para compartilhar, eu tenho falado, existem projetos, existem sonhos que Deus tem liberado sobre a sua vida que só você vai entender. E às vezes você não vai nem entender o porquê, mas Deus está liberando sobre o seu coração. Se você compartilhar com a pessoa errada, vai ser roubado de você. Existem áreas, existem situações que quando nós compartilhamos no fórum errado, com as pessoas erradas, são roubadas do nosso coração. No dia que Sansão compartilhou o segredo, a força ou a fraqueza, ou fosse o que fosse, com Dalila, ele caiu e ele não pôde perseverar. Existe um segredo de Deus, irmãos, quando nós construímos algo com Ele no secreto. Quando primeiro nós desenvolvemos, primeiro nós estruturamos, primeiro nós amadurecemos, e depois as pessoas vão ver os frutos. Porque o que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas não é para a gente se gabar, é para abençoar muitas pessoas. A gente não precisa contar vantagem de nada, de nenhum sonho, de nenhum propósito, de nenhuma promessa. No tempo de Deus, Ele vai nos preparar e vai acontecer e vai abençoar a vida de alguém. Se você liberar antes da hora, vai ser roubada. Vai ser roubado do seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37. Só alguns poucos versículos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. José entregava os seus irmãos. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí o versículo 5 aqui. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que eu tive outro sonho. Mas esse versículo 5, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Isso é o que acontece quando a gente revela aquilo que não é para ser revelado. Foi o que aconteceu na vida de José. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Aquele sonho de José era profético. Aquela vontade que José tinha, aquele desejo que José tinha, era semente de algo maior que Deus estava plantando no coração dele. Outro dia um amigo me falou: olha, eu comecei a servir na igreja, eu comecei a ajudar, a abençoar, eu quero estar em tudo, mas tenho resistência dentro da minha casa. Quando eu falo que vou estar aqui ou ali, eu tenho alguma resistência. Então tem coisas, tem situações que a gente compartilha com pessoas específicas que vão nos abençoar, que vão apoiar. Existem fóruns específicos para cada assunto. Tem amigos que eu nem gosto de futebol, irmãos, mas tem amigos que toda vez que eu encontro eu só falo de futebol. Porque não tem maturidade para falar de outros assuntos. Tem pessoas que não dá para abrir nada a respeito da vida familiar, conjugal, porque não tem maturidade para lidar com o assunto. Quando você está fazendo isso, você está protegendo a sua família, você está protegendo aquilo que Deus te deu. Quando você expõe as situações que Deus tem colocado nas tuas mãos antes do tempo, provavelmente aquela semente vai ser arrancada, antes que ela crie raízes, arrancada do seu coração. E isso instiga, como nós demos aqui, ódio, inveja. Isso instiga tribulações, perseguições. Olha o que a Bíblia diz.
Em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Ore ao Senhor. Desenvolve no secreto aquilo que Deus tem colocado no teu coração. O que faz a gente falar muito no sentido de contar vantagem é a falta de maturidade. As pessoas mais experientes e maduras sabem bem a hora de ficar quietas. Quantas coisas o Senhor não colocou no nosso coração? A gente abriu o que ia fazer, que íamos fazer, a gente foi desmotivado. E 99% das coisas que a gente fala que vai fazer, a gente acaba não fazendo. Porque a gente expõe os segredos que Deus tem revelado para o nosso coração. Eu tenho ensinado isso sempre que eu falo a respeito de dons proféticos. Nem toda palavra que o Espírito Santo revela ao teu coração é para ser falada. Nem toda profecia que Deus te dá é para ser falada. Existem profecias que Deus nos dá, que por discernimento a gente entende que é para a gente orar e mudar aquela situação no mundo espiritual. Nem todos os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem te dado é para você falar, é para você compartilhar. É necessário que haja um segredo, uma vida secreta. E essa vida secreta, quando eu falo em vida secreta, eu não estou falando uma vida de pecado. Eu não estou falando uma agenda oculta, uma vida escondida. Eu estou falando uma vida de realizações em Deus. Eu estou falando uma vida de boas obras em Deus. Que as pessoas vão ver os frutos e vão glorificar Deus por isso. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 10:19, se puder colocar na versão NTLH. Provérbios 10:19 na versão NTLH. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Salomão era direto, né, irmãos? Não rodeava, não, igual eu estou rodeando aqui. Salomão era mais direto. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Nós vamos continuar falando, irmãos. Salomão é bem. Provérbios 12:16. Nessa mesma versão, NTLH. Quando o tolo é ofendido, logo todo mundo fica sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Outro dia eu tive uma experiência também no trabalho que eu fui ofendido. E aí eu lembrei desse versículo. Porque tem pessoas que é ofendido e saem falando para todo mundo. Nossa, fulano falou isso, fulano fez aquilo. Eu fui ofendido. Nesse momento a gente faz igual o Davi fez. A gente dá uma de doido, fala coisa com coisa e sai de perto. E não falei para ninguém. E você não precisa falar para ninguém. Existem coisas, como eu tenho falado aqui, irmãos, que só vai te prejudicar. E só vai prejudicar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem dias que nós temos que ver como a sunamita viu. As pessoas foram perguntar para ela, a gente conhece a história da sunamita, mas eu queria ler com você em 2 Reis 4:8. Aqui eu estou na versão ACF. 2 Reis 4:8, a Bíblia diz: também sucedeu um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Aí eu vou pular já para o versículo 20, porque nós conhecemos a história. Essa mulher abençoou a vida do profeta Eliseu, mas ela não tinha filhos. Ele orou por ela e ela teve um filho. O filho dessa mulher, um certo dia, morreu. E aí continua a história aqui. Ele o tomou e o levou à sua mãe, aqui é o pai. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. Aqui é no quartinho que ela tinha construído. E saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Existem pessoas, existem situações, existem momentos que a nossa resposta profética pela fé tem que ser essa: vai tudo bem. Vai tudo bem. E a igreja: vai muito bem, obrigado.
E a família está uma bênção, e a esposa vai muito bem, e os filhos, vai tudo bem. Vai tudo bem. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós cremos e estamos declarando que vai ser aqui na terra como no céu. Que na ótica do céu vai tudo bem. E o segundo é porque a Bíblia diz que quem se mostra fraco no dia da adversidade é realmente fraco. Realmente perde as forças. A gente não pode mostrar fraqueza diante do inimigo, diante do adversário. A gente não pode mostrar fraqueza nos dias de luta, nos dias de adversidade. Nesses dias a gente tem que fazer como essa mulher e profetizar e declarar, vai tudo bem. E no Brasil, vai tudo bem. E no trabalho, vai tudo bem. E continua indo bem no nome de Jesus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. A prudência dessa mulher é que ela levou o ponto para o único que tinha uma resposta e uma solução para o problema dela. O profeta ali era o arauto de Deus, era o representante de Deus na terra. Aquele que carregava a promessa. Não adianta você sair batendo em porta, em casa, falando das autocomiserações, dos problemas que vai tudo mal, e o filho é uma tribulação, e no trabalho o chefe persegue, e na igreja, irmãos. Enquanto a gente começa, cai no mesmo versículo que nós lemos, quanto mais a gente fala, mais é a chance da gente pecar. Além de contaminar, nós estamos proliferando e multiplicando decadência. Eu lembro que o pastor Bill Johnson, ele falou no VOA, há 2 anos atrás, em Brasília. Teve uma frase que ele falou que me marcou muito, que assim como a carne podre, que carne estragada, coisa estragada, atrai mosca, a decadência atrai demônios. Decadência atrai demônios. E a decadência, ela se manifesta como pecado, desonra, desordem, sujeira, malícias, imundícies. E ele nos compartilhou ali para a gente não compartilhar decadência, não proliferar contaminação. Eu tenho muito cuidado nesse sentido. Até nesse momento nós precisamos nos calar e nos ausentar. A gente precisa entender que até momentos de luta, a gente precisa ficar quieto, confiar no Senhor, compartilhar com pessoas estratégicas, com pessoas de oração, com pessoas espirituais. Eu aprendi uma frase a partir desse versículo, que eu tomo muito cuidado no meu ambiente de trabalho. Sangue na água atrai tubarão. Sangue na água atrai tubarão. A partir dessa passagem, eu não sei quem me falou essa frase algum dia, mas eu tomo muito cuidado com isto. Que quem se mostrar fraco no dia da adversidade vai ser realmente fraco. Existem momentos que pode ser a luta que for. Não se abata, não se mostre fraqueza. Se for chorar, chora nos pés de Jesus. Se for chorar, chora para aquele que tem a resposta para o teu problema. Para aquele que tem a solução para o teu problema. Porque quanto mais a gente prolifera, se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da decadência? Quanto mais a gente prolifera as mazelas, e a gente reposta opiniões, e a gente entra nas redes sociais e fala mal das pessoas, e a gente critica outras igrejas, e a gente critica políticos, e a gente manda vídeos de violência, e a gente vai proliferando decadência, e proliferando decadência, e proliferando decadência. E o nosso país vai se afundando cada vez mais numa decadência espiritual, numa decadência material, numa decadência social. E são poucas as pessoas que estão falando, vai tudo bem. Vai tudo bem, nós somos a igreja de Cristo, e porque nós somos a igreja de Cristo, nós podemos declarar que vai tudo bem. Ismael, mas existe uma enfermidade, mas vai tudo bem, porque o Deus a quem nós servimos é Jeová Rafá, aquele que cura. Ismael, mas existe falta, mas você pode declarar que vai tudo bem, porque Ele é Jeová Jireh, aquele que é a provisão. Vai tudo bem sobre a sua vida, vai tudo bem sobre todas as coisas. A gente compartilha, a Bíblia nos ensina a compartilhar as nossas necessidades aos santos. E fechar todas as portas. Existem pessoas que só não estão vivendo o melhor de Deus, porque as portas da sua casa estão abertas. E precisa fechar as portas da sua casa. Colocar em ordem. Tirar toda a decadência. Ajustar todas as coisas. Porque a decadência atrai demônios. Ver toda a raiz de malícia, toda a raiz de pecado, toda a raiz de imundícia, toda a raiz de contaminação. Eu lembro de Gideão, quando ele teve um encontro ali com o anjo do Senhor, que ele recebeu o seu chamado, ele voltou para a casa do seu pai e quebrou os altares de Baal. E deram um apelido para ele, como que é? Jerubaal, aquele que derruba, aquele que confronta com Baal. Às vezes a gente precisa, às vezes não, nós sempre precisamos fazer isto.
Voltar para a nossa casa, colocar todas as coisas em ordem, todas as coisas no lugar. Porque existe uma bênção que está sendo liberada e essas coisas no lugar nós fazemos no secreto, em silêncio, buscando discernimento em Deus. Buscando discernimento em Deus. Às vezes nós estamos revelando as estratégias que Deus tem dado exclusivamente para você. Estratégias, projetos, soluções que Deus está dando para você. E você está entregando de bandeja. E perdendo aquela bênção, aquela recompensa que cairia sobre a sua vida. Problemas familiares, problemas de relacionamento, que nós não podemos compartilhar, por exemplo, fora de casa. A gente aprende isto no Casados e Felizes. Mas eu já estou partindo para o encerramento aqui. Não compartilhamos decadência, não compartilhamos situações ruins. No nome de Jesus. Mas tem alguns desafios de Deus aqui para o nosso coração. E o que o Pai colocou no meu coração nesses dias, uma frase que eu acho que a gente já conhece muito, né? Não fale nada dos outros, fale pouco de você e fale muito de Jesus. Ismael, então o que eu vou compartilhar? Os planos, os projetos? Não, compartilhe a palavra. Compartilhe o testemunho. Compartilhe a obra que Deus fez na sua vida. Compartilhe como Deus está trabalhando em você. Nós vamos compartilhar aquilo que vai inspirar as pessoas. E aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, deixa crescer. Vai semeando, vai abençoando. Não vamos fazer como os hipócritas falando. Às vezes a gente tem uma pequena árvore que não está nem produzindo frutos. E a gente grita para o mundo inteiro, vem ver a minha pequena árvore que ainda não está produzindo frutos. E as situações do mundo vêm lá e arrancam essa pequena árvore do nosso coração. Isso é um ministério. Isso é algo novo que Deus tem liberado sobre você. Isso é um dom, isso é um talento. Isso é uma resposta na sua casa. Isso é uma resposta no seu local de trabalho. Isso é algo no seu corpo físico. Isso é um discernimento que o Senhor deu para o seu casamento, para a sua família. Isso é uma direção que Deus deu para você criar os seus filhos, para você criar a sua casa. Que quanto menos expor, mais vai ficar protegido. Que quanto menos você cuidar ali no secreto, mais o Senhor vai abençoar. A dica é: não conte vantagem, não se gabe, não antecipe aos outros os sonhos que estão nascendo no seu coração. A maturidade nos ensina a compartilhar coisas importantes com pessoas sábias, com conselheiros segundo o coração de Deus. Nós perdemos situações, nós deixamos de romper em algumas áreas, em alguns momentos e coisas estratégicas, porque nós erramos no excesso de falar aquilo que não era para ser falado. Abrimos na hora que não era para abrir, compartilhamos na hora que não era para compartilhar, buscando a validação de alguém, buscando a aprovação de alguém, buscando provar algo para alguém. Deixe que os teus frutos prove algo para alguém, se alguma coisa deve ser provada. Davi, enquanto ele estava lutando contra o urso, contra o leão, ele não precisou provar nada para ninguém, mas na hora que aquele gigante foi destruído, tudo ficou provado. Todo mundo viu que Deus era na vida dele, todo mundo viu que Deus preparou ele, todo mundo viu que ele era preparado, todo mundo viu que ele tinha estrutura, todo mundo viu que ele tinha família, todo mundo viu todas as coisas. O Senhor, eu acredito que Deus trouxe essa palavra para o nosso coração, porque eu sei que algumas pessoas, o Senhor está tratando no secreto. Algumas pessoas o Senhor deixou num lugarzinho ali, longe de todo mundo, que o Senhor está estruturando, preparando para uma grande obra, para uma grande missão. Quem sabe você não é aquele que Deus chamou para as nações, mas enquanto não vem as nações, o Senhor te colocou atrás de uma pequena célula, de pessoas improváveis, para você lavar os pés, servir, aprender, continuar crescendo através do seu devocional, da sua leitura bíblica, da sua oração, do seu discipulado, de coisas desagradáveis que ninguém quer fazer e que não ganha notoriedade, que ninguém vê. Mas acredita em mim, vai vir um tempo que você vai querer voltar para esse lugar atrás das malhadas, vai falar: Senhor, me deixa naquele lugar. Era um lugar de adoração, era um lugar de presença, era um lugar de busca. Vai ter desafios que você vai falar: Senhor, eu queria enfrentar um leão e um urso, porque esse aqui está muito grande para mim. Mas é o tempo que Deus te levanta, é o tempo que Deus te abençoa, é o tempo que Deus faz, como diz a Bíblia, faz resplandecer o seu rosto sobre ti. O desafio que eu queria liberar para o seu coração nesta noite: existem algumas situações que todos nós, assim como eu, cada um de nós, situações que, projetos, sonhos, planos, obras, realizações, que Deus colocou no nosso coração,
que nós falamos antes do tempo, que nós perdemos e que nós abrimos mão. Ou que talvez, como eu citei aqui no começo, a gente achava que Deus já não tinha mais para a nossa vida. Tamanhas foram as dificuldades. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Você vai pegar essas situações, se você puder anotar, de 3 a 5. Eu não sei se é voltar a procurar emprego. Eu não sei se é voltar a orar por um familiar. Eu não sei se é voltar para Jesus. Eu não sei se é voltar a ir para a igreja. Eu não sei se é engajar numa célula. Eu não sei se é voltar para o ministério. Algo que você já tentou no passado, até se esforçou, mas como eu disse aqui, não conseguiu. Na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Eu queria desafiar o seu coração a ser fortalecido pelo Espírito Santo, para você retomar exatamente da onde parou. Você não vai falar para ninguém, mas você vai trabalhar todos os dias no Senhor. Você vai viver aquilo que nós lemos em Provérbios 16, se não me falha a memória, 3. Confia ao Senhor os teus planos, e eles darão certo. E você vai falar: Senhor, eu não acredito que existe perda para a minha vida. Eu não acredito que existe algo, alguma situação na minha vida, alguma porta que o Senhor abriu e que as circunstâncias fecharam, porque a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Você vai falar: Senhor, eu não acredito que a história da minha família, que a história do meu casamento, que a minha vida profissional se encerra dessa maneira, porque eu creio que o Senhor tem mais e o melhor. Eu estou falando de coisas que estão relacionadas com promessas de Deus que hoje você acha que é impossível de você alcançar. Alguém tem promessa de Deus aqui? Alguns não têm, mas eu vou perguntar de novo: alguém tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus liberada sobre a sua vida que hoje você acha que é impossível? Que humanamente falando está acima da sua capacidade, acima da sua força, que talvez você não tenha ação nenhuma? Existem promessas que você já compartilhou, e alguém olhou para você e falou: você não acredita, não é possível. Existem situações, áreas que Deus já liberou sobre você, e que alguma palavra veio como uma seta para o seu coração e fechou as portas daquela promessa. Mas hoje o Senhor quer quebrar essas palavras, essas sentenças, essas fortalezas no seu coração que cresceram em volta da vontade de Deus para a sua vida, dos sonhos de Deus para você. Fortalezas de impossibilidade, fortalezas que passaram os últimos 10 anos falando para você que você não ia herdar, que você não ia receber, que essa promessa é para qualquer um do seu lado, menos para você. E essas palavras cresceram como fortalezas no seu coração. Pessoas como os irmãos de José, que quando José revelou os seus sonhos, o odiaram ainda mais, e zombaram dele, então perseguiram ele, venderam ele, fizeram qualquer coisa com ele. Eu estou falando para pessoas que em um determinado momento da sua vida, por abrir o seu coração, receberam em troca perseguições, e lutas e afrontas, e não conseguiu discernir naquele momento, que isso era uma tentativa frustrada do inimigo, de paralisar o seu destino profético, que ninguém pode parar.